coisa que eu aprecio em muitos professores de teologia reformada é sua preocupação com a conversão genuína. Uma verdadeira salvação está fadada a impactar a vida de um indivíduo. Devemos ser gratos por esta ênfase, ironicamente, porém, para um movimento que defende sola gratia, ou somente a graça. Sua preocupação em defender o arrependimento verdadeiro e bíblico, às vezes, leva a um ensino que diminui a graça de Deus. Uma segunda razão, então, que eu não sou reformado é que a sua linguagem sobre a lei e obra pode confundir o Evangelho. A salvação sempre foi recebida exclusivamente pela fé. Leia Romanos capítulo 4, todo este capítulo. Sob a lei, os crentes ofereciam sacrifícios de animais, mas esses sacrifícios não tiravam seus pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Deus os salvou por causa de sua fé nele, sabendo que o sacrifício futuro de Cristo o satisfaria em relação aos seus pecados, aos pecados dessas pessoas, antes de Cristo morrer. Romanos capítulo 3, versículo 25. Enquanto os crentes do Antigo Testamento viviam sua fé sob a lei, os crentes do Novo Testamento não. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. E Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Enquanto alguns professores reformados ecoariam de todo o coração o parágrafo que acabei de citar, outros não. Muitos deles sustentam que a lei do Antigo Testamento continua sendo nossa regra de vida. Isto está entrincheirado na confissão padrão da teologia reformada. Abre aspas para o que está lá. Os verdadeiros crentes não estão sob a lei como um pacto de obra para serem assim justificados ou condenados, mas é de grande utilidade para eles, bem como para os outros como regra de vida. Fecham aspas para os que os reformadores dizem. Embora os bons professores reformados se esforcem muito para destacar a graça contida na lei e como a lei se mistura com o Evangelho, eles estão arrancando sementes de confusão plantadas por sua própria teologia. A aliança do Monte Sinai é obrigada a gerar filhos para a escravidão. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Então, não devemos falar da lei como nossa regra de vida. Mas agora estamos livres da lei, mortos para aquilo que nos mantinha cativos, para que sirvamos no novo caminho do Espírito e não no velho caminho do código escrito. Romanos capítulo 7, versículo 6, temos este versículo. Tanto Romanos como Gálatas nos ensinam que a lei de Moisés não justifica e não santifica. O padrão de vida do cristão é Cristo, uma vida que é capacitada pelo Espírito Santo. Isto não significa que vivemos sem orientação e na permissividade. Viver sobre a liderança de Cristo, obviamente, significa que estamos sujeitos a Ele. Mas a lei de Cristo não nos obriga a um código legal. A lei de Cristo é amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 2. Pode ler do versículo 6 de Gálatas capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 2, onde trata desse assunto. Quando a fé opera pelo amor, o Espírito Santo produz em nós o viver justo que a lei pretendia, mas não pôde produzir. Romanos capítulo 8, versículo 4. Em outras palavras, cumprimos a lei, não focando em guardar suas provisões, mas por amor. Leia Romanos capítulo 13, do versículo 8 a 10 e Gálatas capítulo 5, versículo 14. Lembre-se do ensinamento de nosso Senhor Jesus de amar a Deus e ao próximo, e depois ele diz, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. A distinção pode parecer sutil na superfície, mas é
é vitavelmente diferente de dizer os cristãos devem guardar os 10 mandamentos, como alguns ensinamentos reformados implicam. Não é sem significado que apenas 9 desses 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Ensinar a lei como padrão de vida do cristão é problemático. Que partes da lei? E contrário ao seu propósito, é contrário ao seu propósito. A lei é contrária ao seu propósito quando ensinado ao cristão. Leia 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. Isso não significa que nos desvinculamos do Antigo Testamento. Significa que olhamos para Cristo, não para o Sinai, como nosso padrão de vida e nossa base de segurança da salvação. Um fato ou um fator no desejo da teologia reformada de guardar a lei é que ela falha em ver o descontinuamento entre a antiga e a nova aliança e a distinção entre a igreja, a Israel e a igreja. Acho que um segundo fator é provavelmente a doutrina da perseverança dos santos. A insistência de que as pessoas justificadas devem ser praticamente santificadas é louvável. E é verdade que altos graus de segurança cristã simplesmente não são compatíveis com baixos níveis de obediência. Mas exortar os cristãos a guardar a lei para a santificação ou segurança da salvação não é enfaticamente a abordagem do ensino apostólico do Novo Testamento. Muitas vezes, o ensino reformado implica que as pessoas que não perseveram na piedade estão perdidas por causa de sua falha em perseverar. Isso é enganoso. As pessoas estão perdidas por nunca terem se unido a Cristo, nunca creram nele. Ensinar o contrário é adicionar uma contingência humana à salvação, que mutila a graça. Mas essa implicação é desenfreada no ensino reformado. Usando Mateus capítulo 10, versículo 28, eles afirmam que o testemunho das Escrituras é claro. Devemos perseverar até o fim para obter a salvação. Que engano! Essa declaração coloca um fardo antibíblico sobre as pessoas para que trabalhem para obter segurança e vida. Dizem também, abre aspas para o que eles dizem, ainda devemos levar a sério as advertências de apostasia que ocorreram com frequência no Novo Testamento. O próprio Paulo fala sobre como ele teve que esmurrar o seu corpo para dominá-lo, para que ele, em última análise, não se torne um náufrago. Fecham aspas para o que eles dizem. A implicação é que Paulo não tinha certeza da salvação final e existe a possibilidade de ele não ter sido salvo. É isso que eles estão alegando, afirmando desta forma o que Paulo disse, que não é verdade. Podemos apreciar o coração do ensino reformado, que incita as pessoas a uma vida santa, mas devemos ter certeza de que Cristo cumpriu a lei, não para que aguardássemos, mas para dar um verdadeiro evangelho, para dar-nos um verdadeiro evangelho da graça. Leia Mateus capítulo 5, versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 31. A lei não é irrelevante, mas não é nossa regra de vida. A lei serviu para um propósito de regra de vida para os do Antigo Testamento. Mas ela não salvava as pessoas. Pelo contrário, Paulo, em Romanos capítulo 3, mostra que pelo conhecimento da lei, ou pelo destaque da lei, a lei, quando se depara com o ser humano e sua vida, quando coloca em choque, a lei é o laboratório que Deus deu para Israel. Deus separou uma parte da humanidade, Israel, deu a lei para eles. Ou seja, Deus colocou Israel num laboratório. Nesse laboratório tinha lei. Diz que, o apóstolo Paulo, diz em Romanos capítulo 3, que toda boca esteja fechada diante da lei. A lei condena. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Já existia o pecado antes de Deus dar a lei.
Mas se não tem uma lei, ninguém sabe que é um transgressor, né? Se não existe placas de limite de velocidade nas estradas, a gente não vai saber quando nós transgredimos a lei. Mas no momento que tem uma placa limitando a velocidade, nós vamos saber, acima daquela velocidade, nós estamos transgredindo a lei. Assim, servia e serve a lei. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que a lei não foi feita para os justos, mas sim para os injustos. Porque a lei vai mostrar o meu pecado, ela não vai me salvar. Como é que eu vou tentar guardar uma coisa que só me condena? Se eu não falhar nas 9, mas falhar em uma, diz Tiago, enfim, você falhou, não importa. Se você vai pular num abismo, de um lado para o outro, e você alcança 99,9, mas a sua perna não alcança, ou as suas mãos não alcançam, você pula com todo o seu esforço, mas você não atingiu o 0,01%. Enfim, você ficou só com as unhas segurando. O seu peso vai levar você para baixo. Não adianta você alcançar 99,9% de condições de pular de um precipício de um lado para o outro de uma montanha. Enfim, você vai cair e vai morrer. Assim é o homem que tenta guardar a lei e ele pensa estar atingindo 99,9% e falta só este 0,01%. Muitos têm o conforto no seu coração que este 0,01% Deus vai fechar os olhos e vai levar este pecador para o céu. Não. Quando este pecador faz isto, ele está enganado quanto à feiura dos seus pecados, primeiramente, e também, de outro lado, ele está desprezando a obra de Cristo. A obra de Cristo não é uma muleta que Deus dá para nós para nos ajudar na salvação. Não. Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome, nem o seu nome foi dado. Ele diz, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, você precisa reconhecer o seu pecado, você está condenado por Deus e você precisa confiar, crer no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, você será salvo. Leia Atos capítulo 16, versículo 31. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Me faça uma pergunta, será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado está no singular, a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza, da raiz, e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado à natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isto só ocorre na hora da morte ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento.
Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz: se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também: se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo, é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo? O que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados. Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele. O fato de que ninguém os
arrancará de sua mão indica pelo menos duas coisas. Primeiro, não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas. Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu Pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá, porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem duas classes aqui, os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.